Tudo bem, pessoal? Aqui é Leonardo, canal Engrenagem Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre vento. Dando continuação ao nosso último vídeo, vamos falar sobre os coeficientes de arrasto. De acordo com a norma NBR 6123, nós temos duas possibilidades. Nós temos aí o coeficiente de arrasto de velocidade de baixa turbulência e de alta turbulência. Dependendo de como as nossas estruturas estejam submetidas aos esforços de vento, a gente vai lá e vai selecionar um desses dois gráficos. Então, do que esses dois gráficos dependem? Dependem das medidas do seu prédio. Nosso primeiro coeficiente aí, o I1 sobre o I2, o que é o I1? É a distância perpendicular, que é a força, a distância horizontal, que é a força do vento vai bater na sua estrutura. E o I2 é a lateral do seu prédio. Então, se você fizer uma relação de I1 com I2, você vai achar aí a sua primeira variável para você poder entrar na sua tabela. A sua segunda variável é uma tabela de dupla entrada, né? Então, você vai precisar relacionar a altura do seu prédio com seu I1. Então, os ventos geralmente são definidos para ventos que batem a 0 graus, né, longitudinal, e a 90 graus, que são os transversais, os ventos transversais. Por que a gente não define inclinação de vento a 45 graus, por exemplo? Porque você vai analisar o vento batendo numa direção e a 90, a 0 e a 90 graus. Né? Qualquer combinação que eu tenha de ângulo ali, 45, 30, 40, 50, 60 graus, né? É uma decomposição vetorial dessas duas análises. Então, você precisa somente analisar ou para 0 graus ou para 90 graus. Então, supondo que a relação da medida da frente com a profundidade do meu prédio tenha dado 1,5 e a relação da altura do meu prédio com a minha medida frontal tenha dado 6, eu vou entrar aqui, ó, o meu coeficiente de arrasto vai ser alguma coisa entre 1,5 e 1,6, mais próximo de 1,5. Então, a bom senso seria adotar 1,52, por exemplo. O mesmo equivale se a gente fosse fazer pelo coeficiente de arrasto de alta turbulência. Primeiro exemplo, calculação de vento sobre o seguinte galpão tipo silo fechado. Local, capital de São Paulo, terreno plano e zona industrial. Então eu tenho que me lembrar que se a minha construção é tipo galpão, meu fator estatístico S3 é o 0,95. Tem que olhar na tabela. Local, se é a capital de São Paulo, eu vou olhar lá nas isopletas e vou pegar o meu valor de vento de projeto, 45 metros por segundo. Terreno plano, fator topográfico, S1. Zona industrial, aí eu vou categorizar, rugosidade do terreno, categoria 4. E ela vai ser classe B, e a classe B tem a ver com as medidas da minha estrutura. Então, como a minha maior medida frontal, né, ou longitudinal da altura, é menor do que 20, na minha classe B. Minha estrutura tem em torno de 11 metros de altura, 9,5 metros, mais um telhadinho com ângulo de 10 graus que vai chegar próximo a 11 metros. Então eu tenho que, para pegar os valores S2, tá, eu preciso subdividir a altura da minha estrutura em 3, até 5 metros, de 5 a 10 e acima de 10, de 10 a 11. E eu anoto os valores retirados da minha tabela, aqui, 0,76, 0,83 e 0,84. Eu vou ter que fazer para cada um desses níveis. Então, eu montei uma tabela esquemática para a gente poder montar os esquemas de cálculo. O valor do meu VK é V0 vezes S1 vezes S2 e S3. O meu VK, como era São Paulo, 45.
S1, meu fator topográfico 1, S3 de importância 0,95 e o S2 é o que varia. Então eu vou ter valores de VK diferentes para cada uma das alturas. Ah, professor, onde é que a gente sabe dividir essas alturas? Tem que pegar na tabela do S2, ela vai definir, né? De 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 e depois pulando de 10 em 10, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 e assim sucessivamente. Calculado o valor do VK, eu posso calcular minha carga, minha carga de projeto, meu Q. Foi o último item que a gente estudou do vídeo anterior, né? Que é minha carga dinâmica de vento transformada em estática a partir dos valores de VK calculado. Então, vou proceder com cálculo para cada um dos níveis. A resposta sai, como entra em metros por segundo, sai em newtons por metro quadrado. Nossas unidades padrões de cálculo, NBR pela NBR, são sistema internacional, então quilonewton por metro quadrado. Aqui eu estabeleci a minha carga, né, estática da força do vento. Dando continuação ao nosso último vídeo, né? Vamos falar sobre os coeficientes de arrasto. De acordo com a norma NBR 6123, nós temos duas possibilidades. Nós temos aí o coeficiente de arrasto para edifícios paralelepípedos de velocidade de baixa turbulência e de alta turbulência. Dependendo de como as nossas estruturas estejam submetidas aos esforços de vento, a gente vai lá e vai selecionar um desses dois gráficos. Então, do que esses dois gráficos dependem? Dependem das medidas do seu prédio. Nosso primeiro coeficiente aí, o I1 sobre o I2, o que é o I1? É a distância perpendicular, que é a distância horizontal, que é a força do vento vai bater na sua estrutura. E o I2 é a lateral do seu prédio. Então, se você fizer uma relação de I1 com I2, você vai achar aí a sua primeira variável para você poder entrar na sua tabela. Sua segunda variável é uma tabela de dupla entrada, né? Então, você vai precisar relacionar a altura do seu prédio com seu I1. Então, os ventos geralmente são definidos para ventos que batem a 0 graus, né, longitudinal, e a 90 graus, que são os transversais, os ventos transversais. Por que a gente não define inclinação de vento a 45 graus, por exemplo? Porque você vai analisar o vento batendo numa direção e a 90, a 0 e a 90 graus. Né? Qualquer combinação que eu tenha de ângulo ali, 45, 30, 40, 50, 60 graus, né? É uma decomposição vetorial dessas duas análises. Então você precisa somente analisar ou para 0 graus ou para 90 graus. A partir das medidas da nossa estrutura e das alturas e do ângulo, da direção do ângulo, eu posso calcular os meus coeficientes de arrasto. Então, relacionando a distância frontal com a distância lateral do meu prédio para alfa igual a 0 graus, 20 dividido por 48, eu tenho 0,416. Essa vai ser a nossa primeiro valor de entrada, a gente vai entrar por baixo. Né? E a outra relação é o H dividido pela distância frontal, eu tenho 0,55. Então, olha só, se eu entrar primeiro com a relação das medidas longitudinais do meu prédio, 0,416 está por aqui. E horizontal, 0,55, aqui no nosso xizinho vermelho.
Então, o nosso coeficiente de arrasto está entre 0,7 e 0,8. Como está um pouquinhozinho acima do 0,7, adotei 0,71. A partir do coeficiente de arrasto, eu posso multiplicar pela carga Q. Então, 0,65 vezes o coeficiente de arrasto, 0,71, eu tenho a força por metro quadrado que define a força do vento na minha estrutura até 5 metros. Faço o mesmo procedimento para 10 e acima de 10 e vou achar as forças que definem a minha carga até aquela elevação. Depois de calcular o vento batendo a 0 graus, eu vou calcular o vento batendo a 90 graus. Lembrando que a decomposição, que se eu calculo para o vento de 0, calculo a minha estrutura considerando o vento de 0 graus e o vento de 90 graus, qualquer outro ângulo aqui é fruto de uma combinação vetorial desses dois esforços. Então, para alfa igual a 90 graus, a minha relação I1 e I2 muda, né? Deixa de ser 20 por 48, passa a ser 48 dividido por 20, 2,4. E o H sobre o I1 vai para 0,229. Então, o meu limite I1 sobre I2 está aqui, ó, no azulzinho. E a minha relação de H sobre I1, ela tem um limite inferior de 0,5. Eu não tenho como adotar menor do que isso. Então, eu não posso extrapolar isso aqui para baixo. Eu vou adotar o 0,5, que é o menor valor. Em suma, prédios baixos, né, eles não têm muito problema de vento, não. Esse problema de vento é mais crítico para prédios altos, né? Então, o valor do meu CA aqui está entre 1,1 e 1,2. Ainda não chegou em 1,2, adotei 1,18. Sigo o mesmo procedimento. Multiplico o valor da carga dinâmica pelo meu coeficiente de arrasto e vou achar a força, né, que eu vou aplicar naquela faixa, nesse caso 0,767, entre 5 e 10 metros 0,99 e entre 10 e 11 1,027. Então olha só, a minha estrutura ficaria assim, ó. Meu galpão está pintado de amarelo escuro, né? E aqui eu tenho a variação das pressões de vento. Para 0 graus, o meu vento de 0 a 5 metros, é o azul claro, né? Ele teria aquele esforço lá, 0,462 kN por metro quadrado. Nessa segunda faixa, o valor de esforço seria 0,547 e nos últimos 1 metro, tá? O vento entrando perpendicular à face. Isso aqui para alfa igual a 0 graus. E para alfa igual a 90 graus eu teria um esforço de vento nessa lateral. Aqui foram representados juntos os esforços de vento, mas dentro de uma análise matemática, né, eles não podem estar dentro de uma mesma combinação. Então eu tenho que fazer uma análise considerando o vento de 0 graus e ignorando o vento de 90. Depois disso eu faço a combinação, faço um cálculo considerando o vento de 90 graus e ignorando o vento de 0 graus. No nosso próximo vídeo a gente vai ver o cálculo de vento pelo coeficiente, utilizando os coeficientes de pressão e forma. Tá? Gostou? Dá um joinha, compartilha. Tá? Até o próximo vídeo.